Olá, tudo bom? Você que está aqui no meu canal, que tem me acompanhado, muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E se você já se inscreveu, mas não tem recebido a notificação, clica aí nesse sino que aparece aí pertinho aí do lado do inscrever-se. Clica nesse sininho e todas as vezes que tiver vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? Hoje eu vou falar sobre tentação. A gente ouve muito falar sobre isso, né? E o que é tentação? Tentação é um impulso para praticar aquilo que a gente não pode praticar, aquilo que é censurado, aquilo que não é recomendado. É um desejo violento, mas é controlável. Tá? Então, nós ouvimos falar muitas coisas sobre tentação e algumas vezes nós ouvimos dizer que eu fui tentado por Deus, eu fui tentado, né, pelo Senhor. E o que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Tiago 1, no versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, Tiago 1, 13 e 14 diz isso. Primeira coisa que esse texto diz é que quando alguém for tentado, ou quer dizer, o que quer dizer isso? Que nós vamos ser tentados. A gente não sabe quando, mas nós precisamos estar preparados, porque, né, a qualquer momento nós vamos ser tentados. Né? Então, isso é uma coisa que não dá para mudar. Todos nós passaremos por um tempo onde nós seremos tentados a abandonar Jesus, tentados a dizer não para a verdade, tentados a pecar, tentados a fazer a vontade da nossa carne, né? Então, em algum momento da vida isso vai acontecer com você, isso vai acontecer comigo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. E muitas vezes nós colocamos assim, não, eu sou forte, né? Eu não vou cair, não. Normalmente são essas pessoas que caem, pessoas que se acham fortes, pessoas que pensam que pode tudo, pessoas que pensam que pode vencer todas as coisas. Então, pessoas assim acabam não vigiando, acabam não prestando atenção em si. Nós precisamos prestar atenção em nós. Nós precisamos nos conhecer para a gente detectar as áreas que nós temos que vigiar. Né? Então, outra coisa que a gente percebe aqui nesse texto é que nós não somos tentados por Deus. Né? Então, Deus não tenta ninguém. E Ele não pode ser tentado. Então, a tentação é do maligno. Deus não é responsável pela tentação. A tentação é do maligno. A tentação vem com o objetivo de nos fazer pecar, nos induzir ao erro. E não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com Satanás. Nenhuma vez na Bíblia Deus é chamado de tentador. Satanás sim. Então a tentação não vem de Deus, ela é maligna. Né? E ela vem quando surge a cobiça. A cobiça acaba induzindo a ceder às tentações. São as cobiças que nos fazem cair. Então assim, então foi o diabo que está me fazendo pecar, porque ele que está me tentando. Sim, o diabo tenta, mas é nós que caímos na tentação. Ele tenta, mas nós podemos dizer não às tentações. Então a culpa não é só de Satanás. A culpa é nossa quando nós caímos, quando nós aceitamos essas tentações, quando nós cedemos a essas tentações. Então a tentação tem a ver com as nossas vontades, tem a ver com as nossas vontades carnais, tem a ver com os nossos desejos, com as nossas cobiças. Então qual é o nosso grande desafio? Reconhecer quem nós somos. Reconhecer as nossas vulnerabilidades, reconhecer as nossas limitações, onde nós temos mais dificuldades em vencer, as áreas da nossa vida onde nós temos dificuldades de vencer. Então esse é um desafio, você olhar para dentro de você e você se conhecer. A única forma de vencer a tentação é reconhecendo as áreas da sua vida que você tem fraqueza e fugir da tentação. Tem pessoas que ficam orando, repreendendo a tentação, né? Em nome de Jesus, eu não vou cair. Não, você tem que fugir. Foge desse lugar, foge dessas pessoas, foge dessa situação que está te levando a pecar, que está te levando a
dizer não para Deus e dizer sim para Satanás, que está te afastando de Deus. Foge dessa situação que está querendo acabar com a tua vida, porque o fim é morte. O fim é morte, morte espiritual, né? Morte nas emoções, morte na família, o fim é morte. Então, foge. Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz, não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. Ou seja, é comum tentação para nós. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá, o Senhor Jesus não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, uma saída, para que vocês possam suportar. Olha que tremendo. Então, é comum a tentação na vida do homem. Mas Deus não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. Nós vamos ser tentados como todo mundo é. E nós vamos ser tentados sabendo que nós podemos vencer essas tentações. Amém? Porque Deus sempre nos dará um escape. Deus sempre nos dará um escape para que nós possamos suportar firmes. Lá em Hebreus 2,18, nós vemos por que Jesus faz isso. Porque tendo em vista que Ele mesmo sofreu quando foi tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Olha que maravilhoso. Então, se você está sendo tentado, Deus é capaz de te socorrer. Ele é capaz de te dar um escape. Então, fica firme. Não desista de lutar. Não desista, não desista, não desista. Deus está com você. Ele vai te dar um escape. Você vai sair dessa tentação, desse tempo, sem pecar. É possível não pecarmos quando estamos sendo tentados, mas nós não vamos conseguir isso com a nossa própria força. Nós não temos forças em nós para isso. A força para resistir à tentação vem de Deus, vem do Espírito Santo, vem de uma vida de busca, de oração, de jejum, de leitura da palavra, vem de uma vida que é entregue ao Senhor. É o Senhor quem nos fortalece na tentação. Essa força não vem de nós. Nós vemos Jesus ali sendo tentado no deserto. E como que ele estava? Forte. Ele estava 40 dias de jejum. Ele estava 40 dias de oração. Então ele conseguiu vencer, porque ele estava forte. Então, qual é a receita para resistir à tentação, suportar a tentação? É Tiago 4,7. Submetam-se a Deus. Esteja debaixo da autoridade de Deus. Esteja em obediência a Deus. Resista ao diabo. Não cede a Satanás. Bate o pé firme. Não cede aos teus desejos. E ele fugirá de vós. Então ele só vai fugir se a gente estiver debaixo da submissão de Deus. E se a gente rejeitar, se a gente dizer não. É assim que Satanás foge. Então você precisa se conhecer, você precisa identificar as áreas da sua vida que você é vulnerável. Você precisa identificar essas áreas. Depois que você identificar, você precisa vigiar. Você precisa colocar a sentinela. Você precisa olhar. Eu já sei que é essa área, então eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo. A área é pornografia? É uma área que eu sou muito fraco. Então eu não vou assistir filme que tem cenas pornográficas. Eu não vou ficar abrindo mensagem de celular. Nem quem não tem, né? Nem quem não tem fraqueza nessa área não pode. Né? Então assim, eu vou fugir das conversas. A minha área de tentação é a mentira. Então eu vou me policiar. Eu vou sair de situações que eu tente me explicar, eu vou começar a dizer a verdade, eu vou começar a reconhecer os meus erros. Então a gente precisa estar atento às nossas tentações e nós precisamos ter domínio próprio. É o domínio próprio que vai te fazer falar não. E o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então você precisa buscar isso em Deus. Dizer não à tentação é ter domínio próprio. O Espírito Santo irá te ajudar. Mateus 26:41 diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É preciso vigiar e é preciso orar. Deus te abençoe e te fortaleça. Você pode vencer as tentações em Jesus. Fique com Deus. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com um amigo.